minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus... Gostaria que vocês voltassem novamente lá em Números, capítulo 19. Aqui está falando de água de separação. O profeta pregou esta mensagem em 3/4/51, em 21/1/55. Ele fala sobre este assunto. Vocês que querem conhecer melhor este fato aqui de Números, capítulo 19, leia essa mensagem, leia toda. Vou usar parágrafos de uma e outra para lembrá-los de que somente através do sangue é que nós podemos ser perfeitos. Agora tem que haver assim um interesse realmente da vida eterna. Ninguém consegue nada se não estiver interessado sobre o assunto. Na área natural, nenhuma pessoa torna-se um advogado ou um médico, ou uma advogada ou uma médica, contabilista. Qualquer área que você possa pensar, ele jamais vai se tornar um bom profissional se ele não tiver interesse pela causa, se ele não tiver interessado a respeito do que assunto, porque para ele adquirir o seu diploma, ele vai ter que estudar e muito. E não adianta o aluno colar na prova, porque quando chegar na hora do teste, ele vai ser reprovado, vai ser reprovada. Pode-se até adquirir, hoje na tecnologia, infelizmente, diplomas falsos. Mas um diploma falso não vai te ajudar a resolver o problema quando chegar na sua mão. Então, os bons profissionais em todas as áreas, eles têm que estudar, eles têm que trabalhar. E eles adquirem experiência na medida que vão trabalhando, porque vão errar e muito. Então, em todas as áreas da vida, nós erramos, nós falhamos muito. Por isso, nós não podemos ser perfeitos. Precisamos de algo que nos represente. Mas só seremos representados se realmente estivermos interessados nisto. E a Bíblia é muito clara em dizer que todos nós pecamos. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, sem chance para ninguém. Mas Deus tem muito interesse na salvação da nossa alma. Do ser humano. Então Ele providenciou um meio para que fôssemos resgatados. Agora tem que partir de nós em aceitar este plano, porque o plano é dele. É Ele que é o curador, é Ele que é o libertador, é Ele que é o salvador, é Ele que é Deus. E é nós que precisamos ser redimidos, precisamos desta redenção. Então a via a qual Deus providenciou para que acontecesse a redenção foi através do sangue. Então aqui, nesta representação, a Bíblia disse que este é o estatuto da lei,
que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que traga uma novilha ruiva, uma novilha vermelha, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Tinha que ser completamente separada. Tinha que ser escolhida. E na representação também, se fôssemos olhar, quando o sacerdote oferecia sacrifício, o cordeiro também tinha que ser puro, tinha que ser, não poderia ter mancha, não podia ter quebradura, tinha que ser perfeito. Porque o sacerdote, quando ia oferecer aquele cordeiro em sacrifício pela expiação do pecado, ele em momento nenhum olhava para o pecador. Ele ouvia a confissão do pecador, mas ele examinava o cordeiro. Porque o cordeiro que estava ali representando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo um animal, perdoava o pecado daquele pecador, mas aquele pecador continuava com a mesma natureza de continuar em seus pecados. E se hoje eu e você, nós dissermos que aceitamos o sangue derramado na cruz, se nós confessamos que cremos de verdade, mas a nossa vida não tem nenhuma mudança e continua pecando e cometendo os mesmos pecados, isso prova de que o sangue derramado ainda não teve valor na nossa vida. Então nós precisamos examinar melhor as Escrituras, para que nela nós encontremos a vida eterna. Agora, tem que ter um desejo. Lá no Velho Testamento, quando o anjo da morte veio para matar os primogênitos, era ordem dada por Deus que o pai deveria colocar o sangue no umbral da porta. E quando o anjo da morte passasse, a casa que o anjo visse o sangue do cordeiro na porta não entrava. Todos que estivessem dentro, eram salvos. Nós vemos isso através da Bíblia, esse cordão vermelho de escarlate na casa de Raabe. Todos que entraram dentro da casa de Raabe, toda Jericó foi derrubada, mas os que estavam sobre a casa, debaixo do telhado dela, e tivesse o cordão de escarlate, o cordão vermelho, não morria, e não morreu. Nós olhamos nas Escrituras que todos que estivessem dentro da arca seriam salvos, porque a promessa que Deus deu através de Moisés era que todos que entrassem na arca. Então, nenhum ser humano quis, senão a família de Noé e os animais. Os outros pereceram. E a Bíblia é muito clara, isto hoje não mais resolve a situação. Não adianta o pai encher a casa de sangue, de sinal do sangue, se cada membro da família não tiver o mesmo desejo, não tiver o mesmo interesse, só aquela pessoa daquela casa que aceitou o sangue, que está sob este sangue, é que obterá o perdão de seus pecados e herdará a vida eterna e será representados pelo ministério sacerdotal e pela novilha vermelha, igreja. Veja aqui em Hebreus 7, verso 12, para vocês se espelharem em Moisés, que era o sacerdote da lei, e vamos nos espiar agora no sacerdote da graça, porque lá ele estava apresentando uma novilha, mas aqui ele apresenta uma igreja. Hebreus 7, verso 12. Eu apenas quero pegar por parte e levar aos seus corações
a necessidade individual. As crianças têm que querer a sua salvação. Os pais têm que querer a sua salvação. As mães têm que ter interesse. E se os pais desejam que seus filhos herdem a vida eterna, têm que desejar também anunciar a eles, dizer a eles e falar com eles. Conscientizá-los de que se eles não buscarem, não herdarão a vida eterna. Hebreus 7, verso 12, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, lembra de Moisés, que era lei, necessariamente se faz mudança da lei. Agora, graça por Jesus Cristo. Eu creio que é Lucas 1. Vamos voltar um pouquinho aqui, para que nós possamos, se não é Lucas, é João, louvado seja Deus, João capítulo 1, verso 17. Eu estou mostrando o sacerdócio Moisés e estou mostrando o sacerdócio Jesus. Moisés, água de separação sobre a novilha, Jesus, água de separação sobre a igreja. A cinza fazia a separação, quando ela era queimada. Evangelho de João 1,17. Porque a lei foi dada por sacerdócio da lei, mas a graça e a verdade vieram por sacerdócio da graça. Muitos têm confundido a graça, porque graça quer dizer o favor imerecível, e tem muitos feito da graça uma desgraça.